Então pronto. Nós temos ali, ó, atividade. Temos atividade para ser entregue para o dia 26, era para o dia 26 de maio, e a outra agora para o 9 de junho. Essa atividade aqui a gente não passou nada, a gente fez só uma revisão. Se não me engano, na última aula, eu não passei exercício, só fiz uma revisão. E na última aula eu cheguei a passar a atividade, só que, se não me engano, a gente já corrigiu, certo? Que ficou para dia 26 de maio. No caso, quem não entregou as atividades pode entregar ainda, sem problema, não vou ficar perturbando. Entretanto, né, tenta enviar aí no prazo certinho para a gente poder ter as notas e tudo mais. Que afinal eu não devo passar uma prova para vocês. E sim, minhas notas devem se basear apenas nos trabalhos. Então é necessário que vocês façam as atividades. Tudo bem? Então, como a gente havia falado, nós Pedi, temos... professor, você não vai passar prova, não? Então, vou passar só as atividades. Só atividade? Então Vai tá ser ótimo. baseado. Que eu acho que fica Tá mais ótimo. tranquilo para quem não tem internet e tudo mais, Tá, né? Não prejudica a pessoa de ter que perder o horário, tá entendi. online, algo do A tipo. meu tá tudo certinho, não tá? O meu Tá. dever que eu te entreguei, o meu tá Uhum. tudo certinho, graças a Deus. Então, basicamente a nota ela vai ser baseada nas atividades, mas para isso vocês têm que enviar as atividades, certo? Então vamos lá. Como eu havia conversado na última aula, a ideia é o que? No terceiro ano, que a gente veja todos os conteúdos para fazer uma revisão, né? Aí para um possível vestibular, né? Não sei se vocês viram, mas o Enem ele foi adiado. Mas pelo menos a gente já vai revisando caso aí ele volte, né? Ou caso vocês enfrentem ele de novo, né? Possivelmente vão ter que fazer um dia, né? Então, como eu havia conversado com vocês, a gente vai começar a ver a parte de mecânica. Então, olhando aqui, ó, nós vamos ver a parte de cinemática, mesma apostila que eu dei para vocês, tudo bem? E a parte de dinâmica. Então, qual é o lance que a gente vai ver hoje? Dar uma revisão bem rapidinha para não perdermos muito tempo. No caso, na parte de mecânica, não sei se vocês lembram, né? Afinal, espero que vocês tenham visto. Precisa de copiar, professor? Eu mando foto. Manda foto? Sempre mando foto. Posto o PDF lá para vocês, posto tudo direitinho. Ah, Aí então por tá bom. enquanto não precisa copiar não. Depois eu mando lá para Então vocês. tá. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente vai começar a dar uma revisão bem breve sobre o que significa mecânica. Mecânica ela nada mais é do que o estudo da interação física dos materiais, ou seja, como o material interage com o outro. O fato de eu pegar um objeto, né, nesse caso o Einstein, e soltar ele ou segurar ele, isso se deve a uma força, ou seja, se deve a uma interação entre o corpo. Então, quem vai estudar isso é mecânica. Então, o primeiro passo para a gente poder estudar mecânica é a parte de cinemática. Cinemática ela vai estudar o movimento. E qual é o ideal? Quando a gente relaciona movimento, a gente tem que ter alguns parâmetros. E o primeiro parâmetro é o quê? Mariana, tira o som. Ah, tá, tiro. Então, Desculpa. o primeiro parâmetro que a gente vai ter é, é a referência, ou o que a gente chama de referencial. O que seria o referencial? O referencial nada mais é do que um ponto de referência. Ou seja, pensa no seguinte: como que eu vou dizer se um corpo ele está se movendo ou não? Eu preciso de um ponto de referência, eu preciso de uma comparação. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, meu objeto, com os dois aqui, ó, um Einstein, um dado.
Vamos pensar que eu tenho aqui um dado. Então, se eu movimento os dois, eu posso ter o quê? Eu posso dizer que esse dado, esse cubo, ele está em movimento em relação, por exemplo, à mesa. Isso é um ponto de referência. Mas eu posso dizer que esse cubo ele está parado em relação a esse talismã aqui, ó, essa peça aqui cinza. Ou seja, tudo depende da referência, do ponto que eu comparo. Né? Como que eu vou dizer, por exemplo, se um carro ele é barato ou ele é caro? Eu tenho que ter alguma comparação, eu tenho que ter algum parâmetro. Né? Como que eu vou dizer se, sei lá, se um clips ele é barato, se uma televisão é barato ou caro? Eu preciso de ter um ponto de referência. E isso pode mudar muito. Por exemplo, um carro ele pode ser caro se a gente levar em consideração ao valor, por exemplo, de uma bicicleta, né? Ele vai ser mais caro que uma bicicleta. Mas, por exemplo, em relação a um apartamento, uma casa, o carro ele vai ser mais barato. Então, repara que o mesmo material ele tem dois parâmetros totalmente diferentes. Em um ele é mais caro e no outro ele é mais barato. Tudo depende exclusivamente de quem? De quem eu estou comparando. Então, tudo vai depender da referência. A mesma coisa a gente vai ter com o movimento. Ou seja, eu estou andando de ônibus. Se eu olhar para o motorista, eu vou estar parado. Mas se eu olhar para a pessoa que está do lado de fora, né, que está lá a árvore, o cachorro, o prédio, eu vou estar em movimento. É a mesma coisa, gente. Por exemplo, nós, né, eu em comparação a vocês, né, que estão assistindo a aula, nós estamos parados, né, em relação, por exemplo, à Terra. Imagina. Mas nós estamos em movimento em relação ao Sol, né, porque a Terra se move em relação ao Sol. Então, referenciar é um ponto muito importante. Segundo ponto que a gente tem que ter. Quando a gente fala de movimento, nós temos dois caras. O espaço percorrido e o deslocamento. O que significa espaço percorrido? O espaço percorrido ele leva em consideração a trajetória. Ou seja, ele considera a trajetória. Então, por exemplo, vamos pensar em um jardim. Digamos que eu estou ali no colégio e eu quero ir, por exemplo, lá para a rodoviária. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso seguir e passar ali por dentro, se eu não me engano é São Miguel, né? Passo ali pelo antigo zoológico, né? Que agora é um parque, e chego ali na rodoviária, né? Passo ali meio que por trás da Rua Nova, né? Subo ali e vou chegar na rodoviária. Ou o que eu posso fazer? Eu posso seguir ali o asfalto, vou seguir o asfalto, depois eu vou virar à direita, né? Passar pela pontezinha, pela ponte grande no caso, né? E depois eu subo um pouquinho e desço ali, passo pelo cemitério no caso, né? No caso eu não vou passar pelo cemitério, eu passo na frente dele. Que aí eu chego na rodoviária. Então repara que nos dois exemplos que eu dei, eu vou sair do colégio, que é o CIEP lá, e eu vou chegar na rodoviária de Bom Jardim. Só que em ambos os casos eu vou pegar trajetórias diferentes. Então, em um caminho eu posso ir muito mais rápido do que o outro, por exemplo. Né? Ou fazer vice-versa, o contrário. Ou eu posso até passar ali por dentro, né? Eu ando um pouquinho, geralmente eu acho que é o mais rápido, pelo que eu já testei. Passo por ela com a pontezinha que é um arqueado, aí depois você vai, vira direita e desemboca lá. Aí você sai ali na rua do cemitério. Então, existem várias trajetórias para percorrer o mesmo caminho. Então, o espaço percorrido ele vai levar em consideração a trajetória. O deslocamento ele leva em consideração só o ponto inicial e final.
Então, no caso, ele vai levar só em consideração inicial e final. Por exemplo, eu vou sair do meu ponto A e eu vou para o meu ponto B. Então, eu posso fazer vários caminhos. Esse que eu fiz, que parece que é preto, mas na verdade é um roxo, é um caminho. O outro é o outro caminho, o rosa. Posso fazer outro ainda, que é um verdinho fraco. Esse aqui é outro caminho. Então, ambos são espaços percorridos. E o que vai ser o deslocamento? O deslocamento ele vai levar em consideração essa distância aqui, ó, como se eu seguisse em linha reta. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele vai ser o meu deslocamento. Já o restante, ele vai ser exatamente o que? Meu espaço percorrido. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, imagina que eu saio de um ponto, digamos, eu fui, sei lá, vocês, por exemplo, eu moro em Friburgo, digamos assim. Então eu vou para o colégio. Aí o que eu faço? Eu vou para a rodoviária, né? Pego um ônibus, vou parar lá na rodoviária de Bom Jardim e vou andando até o CIEP. Aí quando eu for embora, o que eu vou fazer? Vou voltar para a rodoviária para pegar o ônibus e ir embora. Então, se a gente for pensar nessa situação, o que está acontecendo? Eu estou me deslocando da rodoviária para o colégio e depois do colégio para a rodoviária. Então, nesse processo, eu fiz o quê? Eu fiz um espaço percorrido. Mas qual foi o meu deslocamento? Nesse caso, o meu deslocamento ele foi quanto? Ele foi zero. Por que foi zero? Porque pensa, se eu for olhar meu ponto inicial, qual é o meu ponto inicial? De onde eu comecei a me movimentar? Da rodoviária. Aonde foi meu ponto final? Ou seja, onde eu parei de movimentar? Foi na rodoviária. Então, se eu tirasse uma foto no momento que eu comecei a me movimentar e no momento que eu parei de me movimentar, eu vou ver o quê? Que eu vou estar no mesmo lugar. Então, eu vou ter que meu deslocamento é zero. Então, reparam que tem uma grande diferença no que a gente analisa. Então, vamos lá. Seguindo. Quando a gente lida com o movimento, e eu acabei de falar isso, o tempo que eu vou demorar para me deslocar de um ponto a outro vai mudar. Então, repara que a distância e o tempo elas vão andar em conjunto. E o que vai definir isso? Vai definir o que a gente considera como velocidade, ou movimento uniforme. Então, o que significa o movimento uniforme, ou M1? Nada mais é do que um movimento onde a velocidade é constante. Mas aí vem a pergunta, o que é velocidade? Simples. Velocidade, ela nada mais é do que a distância que a gente vai ter, ou que a gente vai percorrer, sobre um tempo. Então, o que acontece? Pelo sistema internacional, unidade de medida padrão, nós temos que distância é sempre dado o quê? Em metros. E o tempo é sempre dado em segundos. Só que pode ocorrer casos em que esse cara vai ser em quilômetros e em hora. Por exemplo, quando a gente viu o vídeo ali do foguete da SpaceX, né, mostrar aqui para vocês de novo, que se eu não me engano, olha o mundo de Bigman. E acho que rodou tanto vídeo. Não é esse. Esse aqui, ó. 3. Se a gente for olhar aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem ver,
ele mostra aqui, ó, km por hora, quilômetros por hora. Ou seja, uma forma de medição. Que é o que a gente tem, por exemplo, quando vai andar de carro, né? Velocidade em quilômetros por hora. Então, acontece o quê? Que eu posso ter minha velocidade tanto em metros por segundo ou quilômetros por hora, só que metros por segundo é o nosso sistema SI. O que significa sistema SI? Sistema internacional. Ou seja, é o sistema que eu utilizo para poder fazer as contas, para fazer as medidas. Então, sempre quando eu for fazer conta, eu vou sempre converter para esse cara. E como que eu converto para ele? Simples. Existe uma relaçãozinha que é a seguinte. Quando eu saio de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu vou fazer o processo contrário, eu vou dividir por 3,6. Por que 3,6? Só pensar aí, ó. De 1 km por hora, quilômetro. O que o K significa? Significa 1000. E uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Se eu pegar 3.600 e dividir por 1000, eu tenho 3,6. Então, 3,6 vem dessa transformação. Então, uma forma simples de eu escrever essa fórmula, na velocidade eu vou utilizar V, na minha distância eu vou utilizar ΔS e no meu tempo eu vou utilizar ΔT. Ou seja, o que significa delta? Vou botar aqui para vocês. Delta significa variação. Ou seja, sempre vai ser algo final menos inicial. Só que para eu não ficar escrevendo S de final menos S de inicial, né, algo sempre assim, eu vou sempre colocar o final, eu boto o que não tem a bolinha e o inicial eu boto o que tem a bolinha, para facilitar. O que significa o S? S vem de distância. Ou em inglês, space, espaço. Então, geralmente as letras que a gente utiliza são letras que vêm do inglês. O tempo vem do inglês também e significa time. Então a gente utiliza T. Repara que é mais uma questão de convenção, mas o que a gente tem? O tempo, a gente utiliza uma letra T minúscula, e a temperatura, temperature, que também começa com T, né? A gente utiliza uma letra T maiúscula. É só questão de convenção mesmo, não vai alterar em nada que a gente está estudando. Então, moral da história, a gente vai ter exatamente esses caras. Acontece o quê? Essa velocidade pela essa distância e tempo, eu posso simplificar ela. Então, mostrando aqui como que ocorre a simplificação de uma equação, a minha conta era essa aqui, né? Velocidade, distância sobre tempo, deixar ela aqui no cantinho. Então, T menos T0, T0 seria o tempo inicial, por exemplo. E T seria o nosso tempo. Então, eu vou ter o quê? Quando a gente começa a correr, por exemplo, digamos que você é um corredor, virou um corredor que vai correr a maratona. Se você for uma pessoa amadora, não tiver como marcar o relógio, o tempo de corrida, né? Geralmente você vai marcar o quê? Devido à hora. Ah, comecei a fazer atividade às 9 horas da manhã e terminei às 11 horas. Então eu levei aí 2 horas de atividade. Mas se já tem um pouquinho de experiência, para poder ficar mais fácil, você vai começar a usar o quê? Um cronômetro, né? Uma forma mais simples de medir o tempo. E quando você utiliza um cronômetro, você considera que o seu tempo inicial ele é zero, né? No momento que você começa a fazer o movimento, você marca o zero. Então é essa a relação que a gente faz aqui, ó. Então,
uma simples análise, eu vou ter o quê? O tempo vai passar para o outro lado. Então eu vou ter que S0 mais velocidade vezes tempo é igual a S. Então a gente chega à nossa equação. Ou seja, a posição que a pessoa vai estar vai depender exclusivamente de quem? Da posição inicial, de onde você partiu, né? Da sua velocidade e do seu tempo. Então, uma pequena análise que a gente tem aqui, ó. Se a velocidade ela for maior do que zero, significa o quê? Que o corpo está andando para frente. Se a velocidade ela for maior do que zero, ele se move para trás. A distância vai ser a mesma coisa. Se eu tenho uma distância positiva, ele está uma distância para frente. Se eu tenho uma distância negativa, vai estar para trás. E o tempo sempre é maior que zero. Ou seja, não tem como eu marcar o tempo e esse tempo ser negativo. Não tem como eu medir o tempo e falar, que horas são? São menos 5 horas. Não faz sentido, certo? Então, alguma dúvida até então, essa parte inicial? Marina, Isabela, tranquilo? Então, só para a gente revisar, né? Essa é a parte bem inicialzinha de movimento uniforme. Então, vamos ver uns exercícios, que aí pelo menos toda aula a gente vai fazendo alguns exercícios para fixar. Então, vamos lá. Vou fazer com vocês, deixa eu ver aqui. Vou fazer com vocês 2 exercícios, que aí a gente acaba a aula e passo 3 para casa, que aí não fica tão puxado. Então vamos lá. Vou fazer esse 2 aqui, que tem um pouquinho de conta, e eu vou fazer esse 3 aqui, ó, também. Então, vamos lá. Questão 2 e 3. Ele fala o seguinte: o móvel parte do quilômetro 50 indo para o quilômetro 60. Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são. Repara que ele fala distância percorrida e deslocamento. Ou seja, repara que aí tem aquela diferença É entre questão 2 e 3 é para fazer, professor? Desculpa, questão Eu 2 vou e fazer com 3. vocês, a 2 e a 3. Tudo bem Ótimo, agora? obrigada. Então, deixa eu só estou copiando aqui. Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia. O móvel parte do quilômetro 50. Então ele está aqui no quilômetro 50. Indo até o quilômetro 60. Então ele vai até o quilômetro 60. Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Então ele vai voltar, ele vai passar pelo 50. Então, 32. Ele pergunta o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida. Então vamos lá. Botando aqui, ó. Então, ó, ele estava no 50, ele foi para o 60 e voltou. Então, distância percorrida é o nossa distância percorrida, né?
Então, na nossa distância percorrida, quanto que ele vai percorrer? Quanto ele vai caminhar? De 50 para 60, ele vai caminhar 10 km. Então, ele vai caminhar ali, ó, 10 km. E de 60 para 32, isso aqui vai dar 28. Então, no final, ele vai andar quanto? 38 km. Essa seria a minha distância percorrida. E qual vai ser o meu deslocamento? Então, vamos lá. No deslocamento, lembra, o que é deslocamento? A gente viu em uma das primeiras aulas. Ó. Ele considera o ponto final e inicial. Ou seja, o deslocamento nada mais é do que o ponto final menos inicial. Então, ele não está levando o caminho todo que ele percorreu. Ele só quer saber onde começou e onde terminou. Aonde ele terminou? No 32. Aonde ele começou? No 50. Então, se a gente fizer essa subtração aqui, ó, a gente vai ter, nós iremos ter 18, né? 18, 3, isso aí, menos 18. Então, a resposta vai ser aqui, ó, menos 18 e 38. Olha lá. Então, vai ser exatamente letra C. Então, essa seria a nossa resposta. Dúvidas? Então, vamos para a questão número 3. Rapidinho. E Fala. 38 quilômetros. Número 3 é Fala. Alguma dúvida? o 38 quilômetros, né? É isso Ai, aí. saiu. Eu errei, na hora eu apertei. Isso, vai Eu dar mando certo. foto. Ah, ótimo. Desculpa que eu saí, desliguei que na hora de apertar o negócio. Relaxa, sem problema. Então vamos lá. Vamos então para a questão número 3. Na questão 3 ele fala o seguinte, ó. Numa pista atlética retangular de lados 160 por 60, então só copiar aqui. (160 por 60 metros), um atleta percorre uma velocidade de 5 metros por minuto. Dado o tempo t igual a zero, inicial igual a zero, ele se desloca do ponto A e ele quer saber qual é o deslocamento até o tempo de 60 segundos. Então vamos lá. O que significa 5 metros por segundo? Né? Vamos lá, começar a entender as unidades. 5 metros por segundo significa que a cada segundo ele anda 5 metros. Então, se eu quisesse saber o quanto ele andou, seria só fazer uma regra de 3, por exemplo. Então, se a cada 1 segundo ele anda 5 metros, então em 60 segundos ele vai andar x. 60 vezes 5 é igual a x é igual a 300. Então ele vai andar 300 metros. Beleza. Ele quer saber o deslocamento. Lembra que o deslocamento vai levar em consideração o ponto inicial e o ponto final? Então é como se eu andasse em linha reta. Então eu preciso descobrir aonde ele vai parar. Então vamos lá. Se ele andar 160 metros, ou seja, ele andou esse caminho aqui, ó, ele não fez os 300.
Se ele andar mais 60 metros, ó, mais 60, eu vou ter aqui 240. Para chegar a 30, está faltando quanto? Vai faltar 60. Certo? Então ele vai andar, ele vai chegar aqui onde tem 60 metros. Então o que vai acontecer? Ele vai sair desse ponto e ele vai chegar nesse ponto. Como que eu vou saber a distância entre eles? Lembra que o deslocamento leva em consideração ponto final e inicial? Eu tenho que saber esse cara aqui, ó. Repara, o que isso está se formando? Um triângulo, Pitágoras. Então, ó, eu sei que esse cara aqui representa quantos metros? 100 metros. É 100 mesmo? É isso aí, 160. 160. Ah, errei aqui, ó. Perdões. 160 mais 60, na verdade é 220. Então vai faltar 80 metros. Desculpa, 220 ele vai andar 80 metros. 160 menos 80, aqui 80. Então, na verdade, está faltando 80 metros. Então, repara que ele vai ter um triângulo, ó, que ele vai ter a seguinte cara. De um lado é 60, de outro é 80, e de outro é o que eu quero saber, nosso x. Como que eu acho isso? Pitágoras. X ao quadrado, 60 ao quadrado, 80 ao quadrado. Um macete bem simples é que quando eu tenho triângulo, eu posso verificar se eu tenho triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Isso é muito bom para Enem. É um triângulo que ele segue a proporção de 3, 4, 5. Ou seja, se ele tiver essa proporção, ele é um triângulo pitagórico. Vamos ver se o nosso é. De 3, como que eu faço de 3 virar 60? Eu multiplico por 20. Será que isso se aplica aqui também? 4 vezes 20 dá quanto? 80. Então, isso vai se aplicar aqui, ó. 5 vezes 20, 100. Então, se eu fizer esse cara aqui, eu vou obter que minha distância é de 100 metros. Então, na verdade, o deslocamento dele aqui, ó, vai ser de 100 metros. Olhando nossa resposta, temos letra A. 100 metros. Tudo bem, gente? Dúvidas? Show, Isabel. A resposta é 100, né, professor? Letra A Letra A, né? 100. é 100. Então, o que a gente vai ter para casa? Para casa, vamos ter aí questão número 1, questão número 4. Então, número 2. A 2 a gente fez, né? É. A 3 a gente fez também. Então, pula para 4, pula para 5, 1, 4, 5. 1, 4, 5. 6. Pronto. 4 4, questões 5, só. 6. Que aí na próxima aula a gente faz 2 ou até 3. Não, é Tá aqui, ó. 1, 4, 5 e 6, né? Isso aí, ó. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Certinho. Tudo bem, gente? Então, a gente termina por aqui, certo? Continuamos na próxima aula, que aí a gente já vai para o próximo tópico, que é o movimento uniformemente variado. Ótimo. E assim a gente vai indo na matéria. Qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Tranquilo?